Respondam-se a essa pergunta que o Carlos respondeu de forma telegráfica. Será que é isso que os senhores sentem, que o presidente João Lourenço estará a impedir que outros camaradas concorram à liderança do partido? Cibite Chicote. Não é que eu sinta. A esta altura, os factos apontam para este sentido. Ou seja, João Lourenço está a essa altura a caminhar em dois sentidos distintos ao mesmo tempo. Ou seja, corre a esta altura contra o tempo no sentido de, no limite, poder rever, quiçá, a Constituição e já agora no Congresso Extraordinário do MPLA, possivelmente, eu não sei, e é preciso olharmos bem para aquilo que determinam os estatutos do MPLA relativamente às competências inerentes ao conjunto de deliberações que podem ser tomadas em sede de Congresso Extraordinário. Portanto, voltando, só um limite. Deixa-me, por favor, terminar, agradecia imenso. Vê-se claramente. Mas interrompe. Toma lá da cara. Vê-se claramente. Para ele não se estender, para não errar. Só há um limite. Vê-se claramente que está a caminhar em dois sentidos. Um, de procurar essencialmente, quiçá no limite, rever o impedimento previsto pela linha B do número 2 do artigo 110 da Constituição da República de Angola, que o torna a essa altura inelegível ao cargo de Presidente da República às próximas eleições gerais e, como consequência disso... Sim, mas como é que o Presidente vai alterar a Constituição da República? Não pode. É uma possibilidade... A Constituição da República pode ser revista nos termos previstos pela Constituição. Ou seja, e embora a essa altura o MPLA não tenha maioria para o fazer... maioria, o time ainda não é esta. Essa Constituição é de 2021. Acho que o Carlos Alves está a fazer uma interpretação errada dos limites temporais inerentes à possibilidade de revisão constitucional. Ou seja, independentemente de existir um limite temporal que são de 5 anos, a Constituição pode ser revista a tempo todo, a todo momento, a todo instante, desde que se reúna a maioria necessária para o fazer. E eu, particularmente, acredito que o presidente João Lourenço, a esta altura, esteja a correr para este sentido, num primeiro momento, porque basta olharmos para os sinais. Eu perguntaria, que razão, por exemplo, teria um presidente que caminha a largos passos para o final do seu segundo e último mandato, teria para, por exemplo, pedir, nos termos das prerrogativas que lhe são conferidas enquanto chefe de Estado, relativa à iniciativa legislativa, solicitar que a Assembleia Nacional, por exemplo, aprovasse a mais recente lei voltada, por exemplo, a questões de vandalismo, por exemplo, que em minha ótica mais servem para limitar todo um conjunto de direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagradas. Cibite Chicote, vamos agora disciplinar penais a nossa... absurdas. Cibite Chicote, Sim. O programa termina às 13 horas. Exatamente. Com vontade ou sem ela, temos que abandonar estes estúdios às 12h55, só um minutinho. Vamos dar 2 minutos apenas a cada um. Sim. Tem mais 30 segundos, meu caro. Sabe? E num segundo o momento, o presidente corre para a possibilidade de, na pior das hipóteses, não vendo concretizado o seu intento inicial, conseguir, no mínimo, ter na liderança do MPLA em sua substituição alguém que seja indicado ou nomeado por si a dedo. De tal modo que é pretensão do Presidente da República a esta altura, claramente, que se ele não puder vir portanto, e não pode nos termos dos estatutos do partido vir a concorrer, nomear a dedo alguém que lhe possa vir a substituir num congresso com candidatura única. Joaquim Jaime, um líder em funções, seja de uma organização ou chefe de Estado, o que seja, é natural que queira influenciar a eleição do seu sucessor. Até aqui não há nada de errado. Calma, eu estou a fazer uma pergunta, Jaime. O Jaime já está a fugir da minha pergunta. Não, que eu já li o raciocínio da pergunta, mas pode continuar. Sendo natural que o líder em funções possa influenciar a ascensão do seu sucessor, do seu substituto, também isso lhe dá o direito de impedir que outros concorram? Ele não está impedindo ninguém. Até agora não se pronunciou nesse sentido. Só chamou a atenção que não há aqui renovação de mandato na liderança do partido. Ponto final. Para dizer o quê? Em dezembro, quem tiver... Calma. Em dezembro, quem tem alguma pretensão de se candidatar a presidente do MPLA, isto está afastado. Para quem diz, aguardem o momento certo no Congresso Ordinário em 2026. Mas quem está interessado em concorrer à liderança do que seja, neste caso do MPLA, não pode começar a preparar-se com 1, 2 anos de antecedência?
Ou será ato de subversão? Os documentos internos do partido são de cumprimento obrigatório. Todos os militantes devem obediência a esses instrumentos. E eu aqui apresentei o primeiro eixo da agenda para 2024 é essa: proteger, defender o prestígio do MPLA e do seu líder. Não ficou no subentendido, designou mesmo, seu líder, camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Significa dizer que a essa altura qualquer movimento de contestação, qualquer movimento de apresentação de pretensão de substituir antecipadamente representa em termos internos uma subversão a esse primeiro eixo da agenda política. E um militante, com a responsabilidade que tem, com todo o respeito, mas Velgino Carneiro não poderia, nesse momento, apresentar a pretensão de substituir no futuro um líder em funções. Mas isso viola alguma norma estatutária? Alves, nós temos que compreender como é que funcionam as dinâmicas dentro dos partidos políticos. Há aquelas regras que não estão escritas, mas fazem parte do comportamento e da forma de funcionamento das estruturas. Não está escrito. Só de saber que o primeiro eixo diz que temos que defender, proteger o partido e o seu líder. Significa dizer que eu não posso aparecer antecipadamente. Joaquim Jame, agora esqueceu-se. Já me esqueceu-se do nome de uma palavra. E a divisão. O prestígio. O primeiro eixo diz defender o prestígio do partido do seu líder. Sim. Prestígio. O partido do governo é avaliado pelo desempenho da governação. Será que os efeitos da governação visíveis na pobreza, no desemprego, nas derrapagens orçamentais, na falta de investimento direto, quer nacional, quer estrangeiro, isto ajuda-nos a fazer uma avaliação de como tem sido a governação do país. Governação feita pelo partido do MPLA. A avaliação que faz é positiva? É prestigiante? Alguém na posição dos potenciais candidatos devem deixar que essa seja uma tarefa da oposição e não deles. Não é responsabilidade deles trazer essas questões à discussão externa. Deixe que isso seja uma responsabilidade, uma prerrogativa da oposição e não deles. Ao vir publicamente dizer, com todo respeito, que eu pretendo substituí-lo, está a dizer o que é? Que esse sujeito não é digno de continuar a dirigir o partido. Se não é digno de continuar a dirigir o partido, será que é digno de continuar a dirigir o país? Esta é uma leitura que se faz para fora. E alguém dentro do partido, com essa responsabilidade, deve ter cautela com essas interpretações que são feitas dos seus pronunciamentos. Com muita pena e tristeza que vejo um jovem, que acredito que seja, desculpe-me que tenha que lhe dizer isso, seja militante do MPLA, seja um desconhecedor claro daquilo que vem plasmado nos estatutos do partido do MPLA. E antes que faça a leitura do que vem disposto no artigo 13, deixa que ele diga que tu tens em Angola um Estado democrático de direito. De direito significa que a atuação dos mais diversos órgãos que compõem o Estado, neste caso os partidos políticos se incluem neste âmbito, deve conformar-se à Constituição, à lei e, por caso em concreto em apreço, aos estatutos do partido político e, portanto, documentos reitores afim. Mas o que é que tem nos estatutos que contraria o que diz o Jaime? Claramente ele está bem, claramente a entrar em contramão aquilo que vem disposto nos estatutos. Diz o artigo 13, número 1. Os princípios da democracia no seio do partido determinam a prática da liberdade de debates, de expressão de ideias e de apresentação de propostas nos órgãos, nos organismos e nas organizações do partido e em atividades dinamizadas por este e constituem a base sobre a qual se estrutura e funciona o MPLA. Mas o Jaime não disse o contrário. Nos órgãos. Número 2. O Jaime está a dizer que não deve ser em praça pública. Não terminei o que diz, vem plasmado no número 2 do mesmo artigo. A linha A diz: a democracia interna do partido assenta nos seguintes princípios: respeito pelas liberdades, pelos direitos e pelas garantias fundamentais consagradas na Constituição e devidas a cada cidadão. Ora, a Constituição é a Carta Magna, o que significa que documento algum no país com força jurídica legal possa contrariá-lo, sob pena do documento, sobretudo se for uma lei, incorrer em inconstitucionalidade. O que é que se pode depreender deste artigo número 13, número 2, a linha A? Repare, pelas garantias consagradas e direitos consagrados na Constituição. Ora, a Constituição consagra, por exemplo, o direito de informar e ser informado. Agora, nota-se claramente, não se sabe por que razão,
que o senhor Jaime está aqui claramente a deturpar e a escamotear de modo sistemático os factos, assente nas declarações de figuras que até o presente momento constituem-se imputativos candidatos ao cargo de presidente do MPLA em substituição de João Lourenço. E notei há bem pouco tempo, eu particularmente penso que de modo errado, o meu colega de painel, colega de painel, por exemplo, o Carlos Rosado, a dizer, e penso que o colega aqui corroborou da mesma ideia, que há uma crise interna, e é preciso que se esclareça aqui isto, há uma crise interna no MPLA, e vejo até alguns conceituados analistas da nossa praça política fazendo, eu particularmente não acredito que haja essa crise interna, ou seja, o que existe a essa altura no partido MPLA é claramente uma crise intrínseca ao líder, ou seja, é preciso não confundirmos a instituição MPLA com um órgão unipessoal do MPLA, que é o presidente da República. Ou seja, o MPLA não está em crise, porque se tivesse que ocorrer uma crise no céu do MPLA enquanto instituição, esta teria de ter, isto é ciência, um pendor eminentemente institucional e estrutural. O que não se verifica a essa altura no MPLA, porque verifiquem, por exemplo, que os órgãos e as estruturas do MPLA continuam em pleno funcionamento. Uma crise de crise institucional implicaria que altos dirigentes, por exemplo, da cúpula, com poderes reais de decisão e influência no seio do partido, estivessem, por exemplo, a degladiar-se entre si, o que não ocorre. Vamos ouvir. Para terminar mesmo esta minha intervenção, caro jornalista, portanto, fica aqui claro que não são reunidos aqui pressupostos para que se pudesse considerar que há uma crise interna no MPLA, ou seja, o que se verifica aqui é que estamos a essa altura diante de um presidente do MPLA que, feito Mike Tyson político, de modo recorrente e sistemático, agride, socorrendo-se aos excessivos poderes que lhe são conferidos pela Constituição enquanto presidente da República e socorrendo-se essencialmente àquilo que são os poderes que lhe são conferidos pelos estatutos do partido. Não precisamos não confundir aqui as coisas. Vamos ouvir também outros intervenientes. O Lolo está calado. Só mais 15 segundos. Só mais 15 segundos. 14, 13. Portanto, para dizer o quê? Não há aqui crise. Tanto é que os visados nos últimos tempos, eu aqui vou trazer à colação a figura do histórico general afeto ao MPLA e dirigente Francisco Higino Lopes Carneiro. Reparem, por exemplo, que numa altura em que na semana finda, por exemplo, o senhor foi de todas as maneiras possíveis vilipendiado, o senhor em reação faz um post nas redes sociais apelando a que os militantes do partido e sobretudo os seus seguidores e aqueles que lhe são mais próximos, ou seja, aqueles que são mais próximos ligados ao seu staff, continuassem a pautar as suas ações e atividades dentro dos seguintes princípios: respeito à figura do líder e, sobretudo, em respeito à necessidade de unidade no seio do partido, sob pena da oposição aproveitar-se deste momento que se esteja eventualmente a viver. Vai me dizer que alguém que está a dizer isso é um subversivo? Claro que não. Sim.